programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, você assiste agora o FPR Notícias ao vivo com as novidades da Universidade Federal do Paraná. Hoje é 3 de junho, sexta-feira, seja bem-vindo. O grupo de pesquisas PET História realizou nesta semana um minicurso sobre as Irmandades Negras e sua presença em Curitiba. O evento termina hoje e tem mesas de debate e um tour pelo centro da cidade para lembrar a presença negra no espaço urbano. Foram 3 dias de minicurso onde o grupo apresentou as conclusões e resultados da pesquisa coletiva realizada no ano passado sobre as Irmandades Negras em Curitiba. Como o PET já tinha um tempo e tal, e a gente não tinha nenhuma pesquisa voltada para a presença negra em Curitiba, a gente pensou na Igreja do Rosário. A partir disso, a gente foi atrás de documentação e fez a nossa função de historiador, né? Eu, como tutora do grupo, do PET, e a partir do interesse que eles desenvolveram sobre a temática, eu procurei organizar, né, o desenvolvimento da pesquisa. Então, eu fiz os contatos com os professores que vieram e discutiram temática com os alunos. Esta é a 4ª edição de minicurso realizado pelo PET História. A ação partiu da demanda dos próprios alunos de mostrar o resultado das pesquisas internas realizadas no grupo. O interesse de abordar as Irmandades Negras nesta pesquisa surgiu da necessidade de levar para a população a forte influência da cultura negra na história de Curitiba. A escolha, em geral, os alunos no ano anterior, né, então no caso 2014, eles trazem as temáticas, né, os alunos do PET que participam do programa, tanto bolsistas e voluntários. E, em geral, essa escolha vem do interesse deles mesmos, né? E já fazia um tempinho que eles estavam querendo temas que tivessem uma presença, né, de questões políticas e sociais. A pesquisa realizada no ano passado contou com a participação do professor Carlos Lima. Ele possui obras e pesquisas aprofundadas sobre a escravidão, a cultura negra e indígena. Eu não os oriento nessa pesquisa, não é? A gente tem apenas uma ponte, não? Um interesse comum, não é? Eu e esse projeto. É muito gratificante ver a formação de novos profissionais, né? De jovens profissionais, não é? Lidando com uma área bastante importante no Brasil. E o trabalho com essa pesquisa ainda não acabou. O grupo está preparando um material didático sobre o estudo e pretende publicá-lo ainda este ano. Curitiba, ela é uma cidade que muitas vezes se diz branca, né, se diz europeia. E a gente tentou desconstruir essa visão, mostrar que não, que na verdade existia uma igreja desde 1737 que foi construída por uma irmandade de negros, né? A integração da América do Sul no momento de crise e a política nacional de defesa são temas de uma palestra que acontece hoje no Campus Botânico. O palestrante é o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento começa às 14 horas na sala 17 do setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o setor de Ciências Biológicas, o Departamento de Anatomia da UFPR e o Museu de História Natural da Prefeitura de Curitiba organizaram a exposição Animais Integrados ao Meio. Esta será a 2ª edição do evento, que traz para a exposição vários exemplares de animais que fazem parte das coleções da universidade e do município. A exposição acontece no saguão do Departamento de Anatomia da UFPR até o dia 10 de junho. A entrada é de graça. Computadores, celulares, televisores e outros eletrodomésticos possuem uma vida útil prolongada, mas ao mesmo tempo são constantemente substituídos por novos modelos. E o problema vem justamente na hora de descartar aquilo que não tem mais utilidade. Para resolver essa questão, alguns alunos do curso de Engenharia Civil tiveram uma ideia bem interessante. Veja só. A Semana do Lixo Eletrônico é um projeto de arrecadação e coleta de componentes eletrônicos realizado por alunos de Engenharia Civil. A ideia veio da disciplina de Gerenciamento de Projetos, onde os estudantes precisavam desenvolver um projeto social. Vários grupos desenvolveram vários projetos e o nosso seria esse de coleta de lixo eletrônico, né?
por haver, cada grupo escolheu o que fazer. E o nosso, a gente escolheu por acreditar que havia demanda e uma necessidade aqui dentro da universidade num projeto como esse. Além da coleta dos materiais, outros projetos foram realizados na mesma disciplina, como o cadastramento de doadores de medula óssea, arrecadação de roupas para o pequeno cotolengo e de ração para cachorros abandonados. A equipe escolheu o lixo eletrônico porque as pessoas normalmente não sabem como descartar esse tipo de resíduo. A gente acha que tem muita desinformação por parte do pessoal sobre como descartar esse lixo. E muitas pessoas guardam em casa por muito tempo ou então descartam no lixo comum. E aí vai poluir tudo, vai ter lixo tóxico no meio de lixo comum que não era para acabar em lixão, vai acabar no rio, vai ter um monte de coisa assim. E, ao mesmo tempo, as cooperativas que trabalham com reciclagem desse tipo de coisa têm dificuldade de obter o material porque as pessoas não chegam até elas, não conhecem, não sabem onde está e não se dão o trabalho de levar às vezes. Podem ser descartados eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, televisores e outros componentes eletrônicos. O material recolhido será repassado à cooperativa de reciclagem Catamari, onde será desmontado e reciclado. É importante lembrar que os materiais para descartar precisam ser transportados até o Centro Politécnico. Lá podem ser deixados nas caixas do prédio de administração até hoje, dia 3 de junho. O Complexo Pequeno Príncipe está com vagas abertas para estágio. O programa se chama Novos Talentos e procura jovens universitários entre 17 e 24 anos e estudantes de diversos cursos como comunicação, marketing, economia e administração. O estágio tem a duração de 5 meses e envolve contato com outras empresas, negociação com clientes e atividades de caráter organizacional. Mais informações você encontra no site pequenopríncipe.org.br/Jovens Talentos. Uma massa de ar frio e seco se aproxima do Paraná hoje. O tempo fica estável, com queda nas temperaturas e sol em várias regiões. Máxima de 22 graus em Jandaia do Sul e mínima de 8 em Toledo. O tempo volta a ficar instável amanhã, com previsão de chuva em todo o estado. Máxima de 21 graus em Palotina e mínima de 8 em Curitiba. No domingo, as chuvas se intensificam, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em boa parte das regiões. Máxima de 23 graus em Pontal e mínima de 16 em Matinhos. A fim de melhorar a mobilidade urbana ao redor dos campi da Universidade Federal do Paraná, a UFPR e a Prefeitura de Curitiba querem entender melhor como estudantes e funcionários se deslocam para a universidade. Quem quiser contribuir pode acessar o link para a pesquisa disponível no site da UFPR. A pesquisa pode ser respondida rapidamente e você pode concorrer a vários prêmios. Colabore! Confira a nossa programação cultural para esse final de semana. Estudantes do curso de Letras da UFPR apresentam neste final de semana a peça Liberdade, no Teatro Experimental da UFPR. A peça é a adaptação da obra de Milor Fernandes e Flávio Rangel, com direção de Renan França. A entrada é de graça. O Museu Oscar Niemeyer abriu a exposição Acaso Controlado, do artista carioca Daniel Feingold. A mostra tem cerca de 40 obras, entre fotografias e pinturas. A exposição se divide em 4 ambientes, com um caráter retrospectivo da carreira do autor. O pintor trabalha com esmalte sintético escorrido, com a pintura surgindo de forma geométrica, sem que o artista interfira no movimento. A exposição permanece até 25 de setembro. O Museu Oscar Niemeyer fica aberto de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde. Os ingressos são R$ 12,00 a entrada e R$ 6,00 a meia. A Cinemateca de Curitiba exibe a partir de hoje, com entrada gratuita, a Mostra de Cinema Mexicano. O ciclo reúne filmes dirigidos por Alejandro Iñárritu, Carlos Cuarón e Michel Franco, com destaque para o filme Beautiful. Os filmes ficam em cartaz até domingo. E para quem curte música clássica, a Orquestra da Câmara de Curitiba se apresenta no Festival Mia Cara Curitiba, neste final de semana. O programa Passeata Barroca tem a regência e direção artística do músico Wilson Ramalho
e participação dos solistas Alexandre Razeira e Denis Castilho. O repertório é uma homenagem aos compositores do barroco italiano e apresenta, entre outras composições, 3 obras de Antônio Vivaldi. O Conselho Universitário definiu ontem pela manhã as regras para o processo de sucessão do cargo de reitor. Para comentar sobre o processo de consulta à universidade, recebemos hoje o diretor do setor de Ciências Agrárias e presidente da Comissão Eleitoral da UFPR, o professor Amadeu Bonafilho. Olá, professor, bem-vindo. Olá, boa tarde. Professor, a primeira coisa que tem que ser deixada bem clara é que esse processo de sucessão não funciona necessariamente como um processo eleitoral. Ele é chamado de uma consulta pública. O que isso traz de diferença? Veja, a consulta pública é quando se envolve as entidades representativas das classes, dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos e dos docentes. Elas fazem uma consulta à comunidade universitária, devidamente constituída em função do registro das chapas que estão concorrendo, e o resultado desta consulta vai ao Conselho Universitário Pleno, onde será realizada a verdadeira eleição para a escolha de reitor e vice-reitor. E entre esse processo se dá em diversas etapas, né? Eu gostaria que o senhor, por favor, explicasse para a gente essas etapas. Sim, vamos começar da seguinte forma. O Conselho Universitário define as regras para a consulta, não a consulta à comunidade, mas as regras para a eleição de reitor e vice-reitor, com base na Lei 1916/96. Delega às entidades que se realize a consulta junto à comunidade. Então, veja, os candidatos às chapas se inscrevem no Conselho Universitário e depois as entidades, organizadamente, realizam a consulta em função das inscrições das chapas no Conselho Universitário. Depois do resultado, há um acordo de cavalheiros de que a chapa vencedora vai ao Conselho Universitário e os demais retiram a sua candidatura do Conselho Universitário. De modo que a escolha, de fato, do reitor e vice-reitor se dá no chamado colégio eleitoral, que é o Conselho Universitário Pleno, ou seja, o Conselho Universitário mais o Conselho de Curadores. E qual que é o papel da comissão eleitoral? É simplesmente definir as datas, estabelecer as regras básicas da eleição, propriamente dita, e não da consulta, visto que a consulta é realizada pelas entidades, as regras básicas da eleição, fazer a inscrição das chapas, analisar as inscrições para ver se estão de conformidade com a lei e realizar o processo eleitoral dentro do Conselho Universitário. Dentro do processo de eleição existe um peso diferenciado para estudantes, professores e técnicos, né? Como é que funciona? Na eleição, sim. Na eleição de conformidade com a lei, ou seja, tem um peso de 70% para os docentes e 30% para as demais categorias, ou seja, os servidores técnicos administrativos e os discentes. Isso é o que define a lei. Portanto, no Conselho Universitário, a eleição se dá com essa base. A consulta é uma consulta paritária. 1/3, 1/3 e 1/3 para discentes, para servidores técnicos administrativos e para professores. O resultado da consulta é que vai para Ok, muito obrigado, professor, eleitoral. pela sua presença. Obrigado. Lembrando, então, que as datas em que a eleição ocorre. Do dia 6 de junho a 17 de junho ocorrem as inscrições das chapas. E a eleição do Conselho Universitário, que irá definir o processo, será no dia 6 de outubro. Ainda não há uma data para a consulta à comunidade, que deve ser anunciada em breve. E o FPR Notícias está chegando ao fim. Para rever esse ou outros programas feitos na nossa TV, acesse o nosso site. E não esqueça de seguir e curtir a gente nas redes sociais. O FPR Notícias volta na segunda-feira. Um bom fim de semana e até lá!